Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro culto online. É muito ruim a sensação de não ter vocês todos aqui perto da gente, porque a gente já acostuma a estar perto, estar junto, louvar o Senhor junto, mas vamos fazer o culto e faça na sua casa com o mesmo vigor, com a mesma verdade que a gente faz aqui juntos. E para começar o nosso culto hoje, eu queria ler um salmo para a gente. É Salmo 112, que diz o seguinte: Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua casa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias, e o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso, se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. A parte mais forte aqui para a gente hoje, nesse período, é o versículo 7, que diz o seguinte: não se atemoriza de más notícias, e o seu coração é firme e confiante no Senhor. E que seja essa a nossa postura para o nosso dia a dia, diante da pandemia, diante de tantas notícias calamitosas, diante de tanta notícia ruim que a gente vê, mas apesar de todas as coisas, o nosso coração ele permanece firme no Senhor. E é exatamente isso que a gente faz hoje. É isso que você faz na sua casa, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque o Senhor é a nossa base, Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas, e Ele é sobre tudo, o único Senhor, todo-poderoso e o único capaz de nos livrar de todas as armadilhas de Satanás. Baseando nisso, vamos orar então ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Deus. Te peço em especial que hoje, nesse primeiro culto que a gente tem feito à distância, que o Senhor possa ir à casa de cada um que está assistindo, que o Senhor possa nos ligar, mesmo estando distantes, Pai, à sua igreja, que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, porque nós construímos a nossa casa no Senhor, nós construímos a nossa casa na rocha, a rocha que sustenta, independente da calamidade que acontece, independente do vento que venha, independente do Covid que nos aflinja. O Senhor nos sustenta e nós sabemos muito bem para onde nós iremos depois daqui, porque o seu sacrifício já foi suficiente para nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, e que seja, Pai, um momento de adoração ao Senhor, que seja, Pai, um momento que as pessoas sintam a tua presença nas suas casas, e que seja, Jesus, um momento que só o seu nome seja exaltado. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e que o Senhor receba esse momento de louvor agora ao Senhor, e somente ao Senhor, Deus. Não há outro Deus como tu. Aleluia. E tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor, e sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino vem mover, que a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino vem mover, que a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, Jesus. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, que a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, que a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei, na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Oh, você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade
nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. E essa é a nossa canção nestes dias, Deus. A tua fidelidade ela não acabou, ela nunca se findará, porque o Senhor é bom, Jesus, como diz o salmista, o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Independente do que nos acometa, do que nos aconteça, nós temos a nossa casa firmada no Senhor, que é a rocha. Jesus, 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 Jesus. E nada mais importa, Deus. Nada mais importa, ainda que sejamos acometidos por doença de morte e venhamos a um dia falecer através dela também, nós sabemos que nós estaremos com o Senhor pela eternidade, onde nenhum tipo de enfermidade vai subir também, Jesus. De eternidade a eternidade, Jesus, com o Senhor. É isso que o nosso coração precisa ansiar, Jesus. É isso que o nosso coração precisa realmente crer. Onde nada aqui vale tanto a pena quanto a eternidade com o Senhor. E que esse seja o nosso louvor. Que nossa casa sempre seja construída na rocha que é Jesus. E que a gente entenda, Senhor, que mesmo os momentos ruins, eles não vêm para diminuir a nossa credulidade no Senhor, mas que Ele venha simplesmente para poder fortalecer a nossa fé. Eu creio que o Senhor mantém o controle sobre todas as coisas e nada acontece sem a sua vontade. Nós te louvamos, Jesus, te louvamos e te agradecemos por todas as coisas, por todas as situações. Por todas as situações, Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu confesso para vocês que hoje eu fiquei um tanto quanto triste. Por quê? Porque é exato quase um ano nós estávamos aqui fazendo uma live como essa. Né? Exato quase um ano. E um ano depois nós estamos aqui novamente, tendo que fazer o nosso culto online, porque não podemos estar juntos. Mas isso não diminui, como o Rodrigo orou, a nossa credulidade no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Né? Então que você possa ir na sua casa estar prestando um culto também ao Senhor. Não é o local, é a quem nós estamos adorando, é a quem nós estamos servindo. E mesmo aí na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja, a graça do Senhor ela está sobre a sua vida. E que você possa crer que esse Espírito que vive em você,
Ele vai trazer sobre a sua vida nesta noite todo o convencimento, todo o entendimento, todo o consolo, tudo aquilo que é necessário para a sua vida, para que este culto seja prestado por você como um culto racional ao Senhor. Amém? E vamos dar alguns avisos aqui rapidinho, né? Os nossos avisos, eles são bem rápidos. Lembrando que os nossos dízimos e as nossas ofertas deverão ser feitos via transferência, Pix. E se você não pode fazê-lo, que você possa nos conectar para que a gente possa marcar um horário e você vir até aqui na igreja para que a gente possa receber o seu dízimo e a sua oferta, né? E também o nosso jejum. O nosso jejum continua até sábado que vem, né? Porque mesmo nós não sabendo ainda se vamos poder ter as nossas 12 horas de adoração na semana que vem, mesmo assim a gente continua com o nosso jejum e orando para que Deus possa reverter toda essa situação aí, né? As demais atividades estão sendo online também, porque nós não podemos nos reunir mesmo, né? Hoje mesmo nós estamos aqui, mas no número só de 5 pessoas, né? Eu, Rodrigo, os meninos que estão operando aqui a transmissão, para que a gente possa mesmo estar cumprindo com todo o protocolo, todos os pré-requisitos necessários, né? Então, as nossas células estão online. Você deve fazer todo o esforço para estar participando da célula, porque é o momento realmente que você está ali em comunhão com o seu irmão mesmo, que seja através de uma tela de computador, de um celular, não importa, mas como nós estamos aqui hoje em contato com você, né? Mas eu quero ainda orar, né? Que a gente possa ter ainda um período de oração, porque mais do que necessário nesses últimos tempos, nós estamos clamando ao Senhor, nós buscarmos a face do nosso Deus, porque são tantas situações, né? Só essa semana foram tantas notícias ruins, tantas notícias de pessoas que faleceram por causa do Covid, pessoas que estão nos hospitais, pessoas próximas nossas mesmo, que estão aí sendo acometidas por essa doença. E as notícias que nós temos, aquilo que nós temos acompanhado dos noticiários, é simplesmente que é o nosso país inteiro, é de norte a sul. É o mundo que está sofrendo com isso. E o que nós podemos fazer? Além daquilo que nós já estamos fazendo para nos proteger, para proteger as pessoas que estão ao nosso lado. Nós não podemos fazer mais nada a não ser orarmos, buscarmos a face do nosso Deus, interceder pela igreja, pela cidade, pela nação, para que o Senhor possa mesmo vir com a sua boa mão sobre as nossas vidas. Então eu te convido a ir na sua casa, fechar os seus olhos e nós orarmos ao nosso Deus que pode todas as coisas. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Em todo o tempo nós te louvamos, porque a tua bondade não foi retirada de nós, a tua fidelidade, como nós cantamos, ela não acabou, a tua misericórdia, ela continua se renovando sobre as nossas vidas a cada manhã, o teu cuidado, o teu favor. Mas, Pai, ainda assim, muitas vezes os nossos corações se perturbam, a ansiedade insiste em nos abater tantas vezes. E o desespero, em muitas situações, chega à nossa porta. Mas nessa hora, Deus, como igreja, ligados ao Senhor, tua palavra diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente no meio deles. E nós estamos aqui reunidos, mas nas casas dos nossos irmãos estão ali reunidos em torno da tua palavra neste momento. Então nós cremos pela tua palavra que assim o Senhor se faz presente no nosso meio e que nós podemos orar e ligarmos aqui na terra a nossa oração e ela será ligada no céu. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada membro da Lagoinha Santa Terezinha agora. Eu oro, Deus, para que o cuidado do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada família, trazendo, ó Deus, o consolo, trazendo, ó Deus, a provisão,
trazendo o cuidado do Senhor, a saúde do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor visite agora, que os meus irmãos, ó Deus, não venham ter falta de nada, que o Senhor abençoe com trabalho, ó Deus, com sustento. Abençoe, Senhor, aqueles, ó Deus, que estão trabalhando, ó Deus. Mantenha o trabalho deles. Aqueles, ó Deus, que não estão trabalhando, Deus, em nome de Jesus, meio a este caos, o Senhor ainda é Deus. Então, Pai, abre as portas de um trabalho. Aqueles, ó Deus, que têm os seus negócios, Pai, o seu próprio negócio. Deus abençoa, sustenta, para que eles não tenham, ó Deus, não venham ser prejudicados nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro. Eu oro pelo pai do Paulo, ó Deus, o Paulo Marcelo, que está, ó Deus, ali na UPA, ó Deus, acometido de Covid. Deus, vá ao encontro, ó Deus, do pai dele. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro, ó Deus, pela família da Patrícia, que perdeu seu avô ontem, ó Deus, vítima de Covid. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa trazer consolo ao pai da Patrícia e toda a família. Deus, eu oro aqui pelo nosso vizinho, ó Deus, o Fred, genro da irmã Ivone. Deus, que ontem foi internado com Covid. Vá ao encontro, ó Deus, desses irmãos ali, ó Deus, nesses leitos de enfermidade, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, traga a tua bênção sobre eles. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja. Abençoe a nossa cidade, Deus. Abençoe a nossa nação. Abençoe, ó Deus, aqueles que precisam da tua intervenção, ó Deus. Aqueles que estão desesperados. Hoje, ó Deus, quando Paulo relatou a situação da UPA Serrano, Deus, nós nos entristecemos, ó Pai, porque nós não podemos fazer nada. E é por isso que nós estamos orando a um Deus que pode todas as coisas. Nós colocamos todas essas situações nas tuas mãos e oramos e agradecemos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso e fiel. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. E essa semana, aliás, ontem, né, o mundo gospel perdeu um amado, né? O irmão Lázaro faleceu vítima de Covid também. E tantos outros, né, queridos? Por isso, o nosso apelo para que você se cuide, para que você cuide da sua família, para que você cumpra, né, todos os protocolos. Não é fácil para nós estarmos aqui falando com você via uma rede social. É muito difícil, porque o nosso desejo é de estarmos aqui juntos na nossa casa e podermos realmente cultuar o nosso Deus juntos. Mas todas as coisas estão no controle do Senhor. Então vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que esse tempo passe logo. Amém? E o nosso assunto de hoje, a nossa conversa, você pode estar pensando assim, mas você não vai pregar? Ou ninguém vai pregar? Vamos pregar, ou vamos conversar, né, sobre um assunto aqui bem interessante, que é exatamente sobre isso, né? Esse tempo de total desesperança que a gente está vivendo e que ao mesmo tempo a gente recebe tantas palavras de ânimo, de encorajamento, palavras de esperança, de força, e as pessoas sempre falando, né, que nós vamos sair dessa, que Deus está no controle, mas muitas vezes é tão difícil de entrar na nossa cabeça, às vezes é tão difícil da gente assimilar isso ou viver isso, né? Assim, exercitar nossa fé ao ponto de a gente falar, realmente, eu não vou temer as más notícias, eu não vou temer nada, né? Então, essas palavras, elas parece que o efeito delas vão se perdendo à medida que nós vamos vendo os noticiários, à medida que a gente vai vendo as pessoas ao nosso lado sendo afetadas. E aí? O que a gente faz, Adriano? Só falar com Deus mesmo. O único jeito que a gente tem. Eu acho que a gente tem muito. Semana passada eu preguei sobre lei e graça, e a gente tem muito dessa questão de que Jesus ele só veio no Novo Testamento e a graça ela só foi imposta a partir do Novo Testamento, e que antes também não tinha, Jesus ele não existia, mas a gente esquece que Jesus é aquele que é, que era e que também há de vir. Ele é eterno, como Deus é, porque ele é Deus.
E assim como ele age também no passado, ele também age nos nossos dias de hoje, inclusive. Da mesma forma que às vezes a gente acha que Deus ele perdeu o controle, Deus, cadê o Senhor no meio dessa situação? O que o Senhor está fazendo e tudo, mas ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. E existem várias passagens da Bíblia que a gente vê também como que as pessoas elas também poderiam de alguma forma ficar desesperadas por aquelas coisas que estavam acontecendo ao redor delas, mas é exatamente a mesma coisa. Alguns dão aquela balançada, né? Mas você vê que o povo continua firme ao Senhor, continua confiando no Senhor, aqueles a que ele escolhe, sabe? Isso eu acho muito legal. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente precisa se ater nesses últimos tempos é não perder os nossos valores, né? A mensagem da igreja, de modo geral, a mensagem para nós, ela é única. Tudo vai sempre apontar para o Senhor, né? Então, muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, sem saber no que acreditar, para onde ir. E eu li uma frase, né, na verdade, parte de um diálogo, onde se pergunta, né, mas onde Deus está acontecendo tudo isso? Né? E as pessoas muitas vezes ficam desesperadas. Onde que está Deus nessa situação toda? Por que Ele está permitindo todas essas coisas? E hoje então a gente está vendo que mais pessoas, e hoje não importa a classe social, não importa a idade, não importa nada, né? Todos nós estamos sujeitos a uma mesma situação. Onde está Deus? Deus, a resposta vem, está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, né? Ali no trono, soberano sobre todas as coisas, né? E eu quero que a gente converse sobre um texto, eu escolhi um texto aqui, né? Que está lá em João, no capítulo 5, versículo 39. Aí o Rodrigo vai ler para a gente. João 5, 39. Diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna, e são as mesmas que testificam de mim. Palavra de Jesus. Lê de novo, por favor. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Qual que é o contexto dessa palavra, né? Jesus, ele entra ali na cidade e ele está se dirigindo ao templo, e é um dia de sábado. E quando ele está indo ali, ele vê um homem que havia 38 anos, ele estava ali junto a Bíblia diz, junto a um tanque, o tanque de Betesda, e ele estava, conta-se que de tempos em tempo um anjo vinha e agitava as águas ali, e as pessoas que estavam ali, os enfermos, quando eles entravam no tanque, quando essa água era agitada, eles eram curados. E aquele homem estava ali, Jesus então ele olha para aquele homem, ele tem compaixão daquele homem, ele se dirige a ele e pergunta para ele, você quer ser curado? E ele diz, claro, né? Vai perguntar para o enfermo se ele quer ser curado? Lógico. E aí Jesus então diz, então pega o teu leito e anda. E a Bíblia diz, o texto, você pode conferir depois essa história, né, no capítulo 5 todo, vai falar então que aquele homem imediatamente ele pega, né, as suas coisas e começa a andar. E os fariseus, os homens da lei ali da época, então eles ficam indignados, porque eles conheciam aquele homem, sabiam que ele estava ali há tanto tempo, mas que era um sábado e como que tinha acontecido aquilo? E ele disse que ele não entendia as coisas, mas que ele sabia que um homem havia chegado para ele e dito para ele se levantar e andar. E Jesus então, quando ele, no meio do alvoroço todo, ele se retira e ele vai para o templo. Lá está esse homem novamente, dando testemunho ali daquilo que Jesus havia feito, né, na vida dele. E os fariseus então vêm interpelar Jesus, vêm interrogá-lo, porque queriam achar realmente alguma coisa, né, para o acusar, e principalmente por ter se curado num sábado. E Jesus então trava ali um diálogo com eles, né, falando sobre todas as coisas, falando sobre si. E aí ele vem com essa palavra maravilhosa, porque aqueles homens, eles conheciam a palavra, eles conheciam a lei, eles praticavam a lei ali, né? Então Jesus diz para eles, né, vocês
conhecem as Escrituras, sabem tudo a respeito das Escrituras. E eu quero te dizer o seguinte, que as Escrituras, de Gênesis até agora, claro que Jesus não falou com essa palavra, mas nós poderíamos dizer hoje, de Gênesis até Apocalipse, toda a Bíblia aponta para Jesus. Então ele próprio diz, olha, toda a palavra fala a meu respeito. E aí uma coisa interessante, porque às vezes a gente acha que Jesus, ele veio, né, Rodrigo, só ali no Novo Testamento e que o Velho Testamento não tem manifestação nenhuma de Jesus. Como que é isso? Eu acredito exatamente nesse ponto, porque essa palavra de João, eu pessoalmente gosto muito do texto de João, do Evangelho, e a gente pega desde o princípio, desde quando o homem foi criado e a mulher peca, e Deus ele já dá uma promessa ali para aquela mulher, olha... Posso só fazer uma? Porque ele fez isso na célula, gente. A mulher peca... Adão também, né? Só uma brincadeira. Adão também. Enfim, antes de falar isso, então, eu vou falar. Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro ele já foi morto desde a fundação do mundo. Tipo, desde que o homem fosse criado, esse sacrifício ele já tinha sido proclamado ali. De Apocalipse ele faz pra gente uma linguagem bem apocalíptica mesmo. Mas, desde quando o homem cai, então, a gente tem a manifestação de que Deus ele vai, mesmo para as pessoas que pegam os judeus, por exemplo, que creem só na Torá, nos livros poéticos e no Velho Testamento em si, eles têm essa promessa na língua deles. Por isso que Jesus ele vira aqui em João, vira para aqueles fariseus, olha, vocês conhecem as Escrituras, e as Escrituras elas testificam de mim, porque o primeiro livro da Bíblia deles, da Torá, fala que vai vir um descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. E hoje, por exemplo, a gente tem essa personificação de Jesus, a gente conhece Jesus, a gente tem esse testemunho dele, que ele foi morto numa cruz a nosso favor. E se a gente pegasse também só o Velho Testamento, a gente também conseguiria chegar, às vezes não exatamente falar que é Jesus, mas que o Messias ele vai vir. E é exatamente isso que Jesus está falando ali no livro de João, para as pessoas, olha, as próprias palavras que vocês estudam testificam sobre mim. E se vocês crescem nela, no versículo anterior, se vocês acreditassem nela mesmo, vocês não iam duvidar daquilo que eu falo. E isso é só um princípio de Gênesis. Eu estava estudando mais à tarde a respeito. Eu acho que eu vou deixar você prosseguir, porque senão vai entrar muito no assunto. E existem várias personificações de dos anjos do Senhor, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento também temos. Só que existe um anjo que ele é feito, que ele é caracterizado para a gente de uma maneira diferente. E eu queria até trazer o texto aqui de Êxodo, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, presta atenção, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temia olhar para Deus. A gente tem no versículo 2 falando aqui que apareceu o anjo do Senhor nessa sarça ardente. E posteriormente esse anjo diz que ele é. Tipo assim, ele diz: olha, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse anjo específico, que desceu na sarça de Moisés. A gente tem outros anjos, como Daniel conversa com o anjo também, mas esse anjo ele já não aceita nem adoração. E ele não diz quem ele é, no caso de Daniel. Mas essa personificação aqui, desse anjo, que até na sua Bíblia provavelmente está com A maiúsculo, ele já se diz quem ele é, uma personificação. E existem vários outros textos no Velho Testamento que também mostram ser dessa forma. Quando o Senhor ele manda o pessoal andar pelo deserto, olha, meu anjo vai à frente de vocês, também está com A maiúsculo.
Não estou dizendo que às vezes você acha que seja Jesus. Eu acredito, eu creio que seja Jesus nesse texto, porque ele se diz ser Deus, assim como na história de Abraão. Diferente como em João mesmo, quando aparece o anjo do Senhor para poder falar com Zacarias, que é o pai de João Batista, ele já fala que anjo que ele é. Não, porque eu sou Gabriel e estou vindo aqui falar com vocês. Essa é a grande diferença, eu acho que é a grande sacada dessa parte em si. Mas o que eu quero dizer é que, desde o Velho Testamento, desde o princípio, nos 2 primeiros... Quando o homem pecou, o Senhor estava no controle dessa situação, e ali naquele episódio mesmo, já tem uma referência a como esse homem ele alcançaria a reconciliação com Deus, quando o Senhor ele traz umas vestes para o homem, e as vestes são de um animal, então um animal foi morto, um sangue foi derramado para cobrir o pecado do homem, assim como a referência da cruz, quando o sangue é derramado para cobrir o pecado de toda a humanidade. Então, Jesus está presente em todas as coisas, e eu gosto muito de algum... Ou antes da fundação do mundo, né? Porque ele está presente, né? Ele já era ali. E quando Jesus ele diz, então, para aqueles fariseus, as escrituras testificam de mim, fato, desde Gênesis até para nós hoje, Apocalipse, as escrituras elas vão testificar de Jesus, falar sobre a pessoa de Jesus, e vai falando sobre essa pessoa de Jesus de uma forma muito clara. Eu acho que isso é muito forte, porque a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o que é anjo? O que significa a palavra anjo? Anjo do hebraico é monarca. E do hebraico e do grego também tem o mesmo significado, que angelos em grego, e ambos significam mensageiro. Anjo é aquele que traz uma mensagem. E na Bíblia, todo anjo que a gente vê ela sendo representada na Bíblia, ele vem trazer uma mensagem ao povo. Você vê tanto que em João mesmo, no livro de Apocalipse, veio um anjo veio trazer aquela mensagem toda de Apocalipse. E inclusive eu estava lendo tem pouco tempo que tem hora que o anjo fala: isso aí você escreve, isso aqui você não escreve não. Tanto que tem um anjo que ele tá tipo falando, ele solta umas palavras ao tempo ali, e olha, isso aqui você não vai escrever não. E eu fiquei, poxa, eu queria saber o que ele estava falando ali também. Mistério. Mas tem outras coisas, não, mas isso aqui você vai colocar no livro. E ele vem trazendo essa mensagem para que, e eu digo que a Bíblia é tão santa, ela é tão poderosa, porque é o que eu sempre falo com o pessoal, não existe nenhum livro que foi tão perseguido, que foi tão queimado, que foi tão proibido em outros lugares quanto a Bíblia. E mesmo assim é um dos livros mais lidos em todo mundo. Eu acho que é o livro mais feito e repassado assim de sabedoria para todo mundo mesmo. E ele contém uma sabedoria que você vê que não é humana. O homem não tem capacidade de criar isso daqui, porque é muito perfeita. Ela se fecha muito perfeitamente, gente. E em toda a Bíblia a gente vê a personificação de Jesus. A gente sempre fala, não é sobre nós. A Bíblia conta uma história de um Deus que quer salvar a sua criação. De um Criador querendo salvar a sua criação. E através disso ele sacrifica o seu único filho. E essa história da Bíblia, a gente vê a história começando de Gênesis e Apocalipse, chegando no final, contando quando chegar o grande dia. No início a gente caindo e depois a gente subindo com Cristo até a eternidade. Eu quero só fazer um parênteses aqui na sua fala, só para... É um comentário apenas, né? Essa questão da Bíblia, né? Porque nós temos vivido tempos em que há uma facilidade muito grande de nós lermos as coisas, o acesso à informação, já falei isso aqui várias vezes, é muito fácil para a gente, né? E nesses últimos tempos, e a Bíblia vai falar sobre isso também, algumas pessoas elas têm se levantado com muitos ensinos contrários à Bíblia, mas muitos outros ensinos que são pautados na Bíblia, mas elas estão para si. Então, não sou contra livro de autoajuda, nem nada disso, mas muitas dessas coisas estão inteiramente pautadas dentro da Bíblia. Muitos deles, a referência desses escritores, desses pregadores, muitas vezes, desses ajuradores que tem por aí, muitos deles estão se valendo da Bíblia para respaldar a sua palavra.
Então, para nós é muito simples. Eu quero saber essa história, eu quero saber sobre a vida, eu quero resolver alguma coisa, é só ler a Bíblia. Né? Fato, só ler a Bíblia e a gente vai descobrindo um tanto de coisa. Né? Mas a gente falou aqui, então nós temos todas essas aparições aí de Jesus no Antigo Testamento. E você pontuou, né? Lá o Pentateuco todo vai falar, os livros poéticos, os históricos, os profetas, todos eles vão falar sobre Jesus. Jesus, a gente tem essas personificações dele, ali a gente percebe essas personificações dele aqui mesmo no Antigo Testamento. Mas o que a gente precisa entender é que Deus, ele se mostra completo todo o tempo. Então, ainda que a gente esteja vivendo esse tempo de incerteza, como foi o tempo das histórias bíblicas, de muitos, né, homens e mulheres da Bíblia, ainda que a gente esteja vivendo esse tempo, nós precisamos entender que Deus, ele está presente em todas as coisas, em todas as situações. Desde lá, antes da criação, né, quando foi dado forma a todas as coisas, foi criado o homem, Jesus, ele já estava ali. Deus estava ali, o Espírito Santo estava ali, fazendo todas essas coisas, né? E isso foi detalhado pelos profetas, isso foi detalhado pelos escritores bíblicos aqui, e isso é o que a gente vê hoje também, né? Inclusive, a gente fala pouco do Espírito Santo no Velho Testamento, mas quando a gente fala de Espírito Santo no Velho Testamento, a primeira história que me vem na cabeça é Sansão. Altas vezes, tem pouco tempo que a gente leu a leitura, né? Que o Espírito de Deus, ele apossava Sansão ali, ele ia e ele fazia algo sobrenatural. A gente também tem Saul, o Espírito de Deus também tomou posse de Saul ali e ele fez coisas também sobrenaturais. E esse Espírito de Deus é o Espírito Santo também, que se apossava de pessoas específicas naquela época. Hoje, de fato, com Jesus rasgando o véu, todos temos acesso ao Espírito Santo, somos morada do Espírito Santo. Todos que aceitamos e cremos que Jesus, ele morreu por nós. Mas é fato de que a gente tem... Eu não consigo imaginar, igual como se a gente pensar de uma forma muito rasa, sem isso tudo que a gente falou aqui agora, que Deus, ele ficou lá em cima de braços cruzados, entre Deus e Jesus. Jesus, ele ficou lá em cima de braços cruzados, esperando as coisas, até chegar o tempo dele descer. Ou o Espírito Santo ficou lá em cima paradinho, até, não, agora que Jesus morreu eu posso descer, e posso fazer alguma coisa, sabe? Por isso que eu acho que essa é uma visão muito limitada de quem Deus é e de como que ele age. E eu acho tão forte quando a gente pensa, tipo, é o que a gente está falando aqui agora, de que tanto no Velho Testamento vemos o Espírito Santo, vemos Jesus, vemos Deus, o soberano, o Senhor, o tempo todo. Nada aconteceria aqui, nada estaria escrito se Deus não estivesse presente. E isso é muito forte. Eu acho que é a nuvem que levava Israel durante o dia no deserto, é a chama de fogo que aquecia eles na noite também, e isso é tudo Deus, Eu acho interessante quando a gente para conversar sobre as histórias bíblicas, é que a gente vai viajando no texto bíblico, né? E aí está o desafio quando a gente voltar, a gente volta para a nossa leitura da palavra também. Cada segunda-feira que a gente está aqui, a gente sai extasiado, porque muitas coisas que às vezes a gente não percebe na nossa leitura em casa, quando a gente está aqui ouvindo o irmão fazer essa leitura, né, em voz alta ali, a gente vai acompanhando, isso é tremendo. Aí a gente, né, tem as nossas dúvidas aqui no momento, a gente pode tirá-las depois, né, nas conversas e tudo, mas o que a gente vai entendendo é como é lindo essa narrativa bíblica da história de um amor, né? E eu estava me lembrando, a semana inteira eu me lembrei da canção que nós cantamos domingo passado, que fala que o amor se entregou, né? O amor se entregou. E essa semana eu até postei uma frase que eu achei bacana, falando que o amor é simplesmente você fazer algo por alguém, pelo outro. Não simplesmente eu posso virar e falar assim, Rodrigo, eu te amo. Se você está passando uma necessidade, eu não te ajudo, né? Se eu não cuido das pessoas que vivem comigo, isso não é amor, né? Falar apenas. Agora a gente tem um Deus que é todo em amor, que ele se manifestou de Gênesis a Apocalipse.
E o nosso grande desafio é nós conhecermos essa história, essa narrativa bíblica, essa história que ela é narrada de Gênesis, né, até Apocalipse, e que vai trazer para a gente essa segurança, essa esperança, esse alento, esse conforto, que a gente fica buscando. E que as palavras, muitas vezes vazias, sem um poder de Deus nela, traz consolo, não traz nada, né? Isso daí é fato e muito verdade. Eu acredito que a gente alcança a maturidade na fé por conta de processos, por conta de caminhos que nos tomamos, e às vezes a gente conversa e troca uma ideia e fala a respeito de que quando algum ano atrás a gente estava fazendo isso online também, e é muito ruim de fato, e aí quando a gente voltou, tipo assim, daquele boom, tipo assim, você viu um tanto de gente, cara, eu preciso buscar Deus porque eu não sei como é que vai ser amanhã e tudo, e essa incerteza é do homem, gente, não tem nada de errado nisso não, mas essa incerteza faz com que as pessoas elas busquem a Deus, mas acontece que você viver uma vida baseada naquela experiência ou só no susto ou no medo de se perder ou, poxa, a morte ela está próxima, não garante que você permanecerá firme na presença de Deus. E o resultado disso, inclusive, são hoje em dia que, a princípio daquele boom, mas passado um tempo, vem desânimo, passado outro tempo, mas eu não sei, não quero, não, poxa, na igreja. Porque eu sempre falo, a gente deve aproveitar todas as vezes, todas as oportunidades que tivermos de ter juntos de cultuar como se fosse a última. Não por conta da pandemia, ou por conta das coisas que têm acontecido, mas porque eu posso sair daqui e morrer por um acidente, ou porque pode ser que amanhã aconteça alguma coisa que eu tenho que mudar e eu nunca mais vou ter a oportunidade de ver os meus irmãos. E a gente leva a vida como se ela fosse extremamente concreta, e tipo, tá tudo certo, eu tô aqui, eu vou viver minha vida até os 70, 80 anos, mas quando a gente entende a fragilidade de todo o nosso ser, do ser humano em si, e ver como que qualquer coisinha já é o suficiente para que a gente perca total segurança daquilo que nós achamos que nós temos, aí nós agradamos a Deus. Porque eu acredito que, e o segredo é que Deus, independente do quão seguro seja a sua vida hoje, pós-pandemia, não tiver mais uma doença que pode te matar, você entenda que você é uma pessoa extremamente frágil e que é só o Senhor que é a nossa segurança, e é o que eu orando no início, tipo, se a gente estiver construindo nossa casa na rocha, que é Jesus, não existe medo, não existe o que temer, porque Ele é o fim de todas as coisas, é o fim e o início da eternidade, né? E eu acredito que é isso que a gente precisa pautar. A gente fala muito sobre Jesus, Espírito Santo, Ele está de fato presente nas Escrituras, mas Ele está de fato presente em todos os dias da nossa vida. Até nos dias que nós não criamos, Ele ainda, provavelmente, com certeza, Ele nos envolve muitas outras coisas por conta da sua bondade e benignidade. Eu digo pela minha vida mesmo, antes de eu me converter mesmo, eu ouvia muita bondade de Deus. Só que depois que eu converti, que eu entendi que Deus era bom, sabe? E Ele faz nascer o sol para todos. Eu acho que é isso que é maravilhoso. É interessante você tocar nesse assunto da nossa vida, né? Porque nós começamos a falar aqui na nossa conversa sobre uma resposta de Jesus aos fariseus. Vocês devem examinar as Escrituras porque elas testificam de mim, elas falam a meu respeito, elas falam quem eu sou. Não é apenas o que está acontecendo nesse momento, mas toda a história vai contar a meu respeito. E fato, né, tudo isso que tem acontecido no mundo de modo geral, de um ano para cá, abalou muito os nossos alicerces, abalou muito a nossa fé, muitas vezes, a nossa esperança, como eu falei aqui no início. Nós somos abalados, de certa forma, pelo que está acontecendo. E isso é algo que nós não temos o controle, nós não temos o controle dessa situação. Mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos conhecer o Jesus da história. E não apenas o Jesus da história, mas o Jesus que modificou toda a história, né? Porque ele veio e ele modificou toda a história quando ele se manifesta no Jardim do Éden ali, e ele prontamente se coloca para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E rejeitar isso, rejeitar a vida que Deus nos dá, o privilégio que nós temos hoje de sermos igreja, de caminharmos juntos,
de podermos falar da palavra, de termos acesso à palavra, de podermos lê-la, de conversarmos sobre ela. Isso tudo é algo que não tem dinheiro nenhum que vai comprar isso, que vai pagar isso. E como o Rodrigo falou, pode chegar um tempo em que a gente não tenha mais isso. Hoje está sendo tão difícil para a gente ficar dentro de casa, né? Eu, particularmente, quem conhece sabe, tanto que eu fico entediada, né? De estar dentro de casa, de não poder sair. E não é poder sair para... É de não ver as pessoas que eu amo, que eu gosto, de estar junto das pessoas, né? Imagina a gente ficar assim e a gente ainda ter um vazio que está aqui dentro. Um vazio que é só preenchido pela pessoa de Jesus. Um vazio que não tem mais nada, não existe mais nada que a gente pode fazer. E essa pandemia trouxe, por um lado, isso de bom, porque nós vamos entender que nós não somos nada e que a gente não tem mais a quem recorrer, senão a um Deus Todo-Poderoso que detém todo o poder nas suas mãos mesmo, toda a sua soberania, toda a sua supremacia. Tudo aquilo que nos envolve está no controle do Senhor. E a gente precisa aproveitar isso, né? Aproveitar os irmãos, aproveitar a igreja, aproveitar a Bíblia, aproveitar o tempo que Deus está nos dando para testemunhar, para falar do amor dele, para amar as pessoas, né? Uma das coisas que eu mais ouvi essa semana, principalmente, aproveita o tempo para demonstrar amor pelas pessoas. Eu trabalhei durante mais de 10 anos com uma pessoa que eu fiquei sabendo, né, essa semana minha ex-colega de trabalho faleceu de Covid. E aí eu fui procurar nos meus registros lá uma foto que eu podia ter com ela. Então, assim, isso é triste, porque vai ficar uma foto apenas. E assim como o nosso relacionamento com as pessoas tem que ser o nosso relacionamento com Deus. E a gente só vai ter isso através da palavra, do conhecimento, de como Jesus falou: examinais as Escrituras, porque ela fala sobre mim, ela dá o testemunho a meu respeito, ela aponta para mim, ela fala tudo, toda a minha obra, tudo aquilo que eu fiz, e tudo aquilo que eu ainda estou fazendo, porque a obra de Jesus não terminou na nossa vida, né? Ela foi completa na cruz para nos dar salvação, mas todos os dias o Senhor está operando nas nossas vidas. Às vezes eu acho que pode ficar até chato, porque a gente sempre pega muito no pé, gente lê Bíblia, gente tem seu tempo com Deus, porque infelizmente a gente tem uma mania de às vezes terceirizar muitas coisas, tipo, poxa, eu preciso pedir que fulano ore por mim, porque fulano é assim, é assado, tal, e isso é balela, porque isso de fato não existe, gente, não existe. O véu, ele se rasgou na crucificação de Jesus, a gente tem livre acesso a Deus, a gente pode conversar com Ele, a gente pode ter intimidade com o Senhor, independente daquilo que você exerça ou do ministério que você faça, que você trabalha na igreja. Não, mas tem que ser pastor. Não tem que crer. Tem que crer. Para tudo na Bíblia fala: se creres de todo o coração, Deus vai te dar. Não tem isso que pedir, porque não crê. Se cresce, a gente pedia mais. Se a gente cresce na oração, a gente orava mais. A gente lia mais. E por que eu estou falando isso? Porque, cara, a gente só sabe disso através da Bíblia, que é a palavra de vida eterna para a gente todos os dias. E só através disso, e essa é a única revelação do Senhor que a gente tem, é a única. Não vai ser o livro igual eu falei do ano passado, Dietrich Bonhoeffer, não vai ser o Peregrino de John Bunyan, não vai ser qualquer ator que você for ir, não vai ser Calvino, não vai ser Lutero, não vai ser, é a Bíblia, porque esses homens, eles foram tocados também pela Bíblia. Eles só foram tocados por conta da Bíblia. Não tem, Lutero, ele falou uma coisa muito legal: não tem problema nenhum você visitar outros livros, mas more na Bíblia. More na Bíblia, porque ela de fato é a palavra que traz vida, é a palavra que traz conforto ao nosso coração, e é só ela. De fato, vamos aproveitar esse momento. Às vezes não se reúne, às vezes está em casa à noite sem fazer nada. Tira um tempo, conversa sobre o Senhor com a sua família, com os seus familiares, leia a palavra, estude, gaste tempo mesmo. Tipo, poxa, vou gastar aqui 1 hora lendo tudo. 1 hora é pouco tempo, a gente faz isso toda segunda-feira aqui.
E é isso que muda, é isso que traz o coração firme. Não vai ser a situação que vai te prender na igreja. Eu não estou aqui porque eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, eu estou aqui porque eu entendo que a gente se reúne para falar sobre Jesus e sobre a Bíblia e sobre a sua palavra, e ele tem sido bom às nossas vidas, e eu entendo que eu preciso estar no meio do corpo, e isso te fortalece, porque independente do que aconteça, independente do que, não, mas eu fiquei chateado com fulano, cara, não importa, porque eu estou ali com Jesus, e eu vou fazer o que Jesus manda, perdoar. Isso é só um dos pontos que a gente pode levantar aqui e falar, e de fato que a gente se firme cada vez, cada dia que passa em Jesus, e somente em Jesus, somente na sua palavra, que a gente não terceirize isso, que a gente não terceirize com o YouTube, a gente não terceirize com a internet, igual você falou a respeito das palavras, né? Que a gente tenha no nosso coração a palavra de Deus em principal, e depois disso não importa, porque a palavra de Deus já brinda todas as coisas. Olha, eu gostei da frase, vamos anotar essa frase, né? Visite vários livros, você pode visitar vários livros, mas more na Bíblia, né? É isso? Lutero. Então, a gente pode ler várias coisas, mas a nossa inspiração, né? Aquilo que nós precisamos realmente para viver, para mudar a nossa vida, é a Bíblia, que ela é a palavra de Deus. É nela que nós conhecemos Jesus, é nela que nós conhecemos a Deus, é nela que nós conhecemos o Espírito Santo, é nela que eles se revelam a nós, ou que Deus se revela a nós, né? É através dela que a nossa fé, ela ganhou forma, ela se estabeleceu, e hoje a gente pode anunciar um Deus que está vivo, que é todo poderoso, que traz para a gente hoje, né? Pode parecer em meio ao caos, em meio à situação toda, mas traz para a gente essa palavra que a gente sempre ouve, que a gente precisa se firmar, mas se firmar porque a gente conhece Deus Todo-Poderoso. Deus não perdeu o controle, Ele continua no controle de todas as coisas, né? Ele continua no controle de todas as coisas. Basta que a gente conheça-o através da sua maior revelação, que é a sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, né? E hoje a gente tem acesso a ela, então vamos aproveitar. Quer falar alguma coisa para a gente encerrar aí? Não, já falei demais hoje. Então, queridos, nós estamos encerrando. É algo que você precisa guardar, de tudo que a gente falou. Se você guardar o versículo que destacamos, lá de João 5,39, quando o Senhor ele fala para nós examinarmos as Escrituras, porque elas testificam a respeito dele, testifica sobre ele, né? Então, quer conhecer a Deus, quer conhecer Jesus, quer saber como ele se revelou ao longo da história? O Novo Testamento tem Jesus, tem o Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, ela vai te mostrar. Você quer saber qualquer coisa? Leia a palavra de Deus, ela testifica a respeito do Senhor. Então, que o seu coração